Estabilidade. Alguns desses países realmente deveriam parar de brincar e se tornar mais estáveis. Entendeu? Porque estáveis de cavalos? Não! Desculpe? Ok. O mundo tem muitos países, mas nem todos funcionam da mesma maneira. E nem todos têm o mesmo nível de estabilidade e bom funcionamento. Os maiores indicadores de estabilidade de um Estado são o controle prático do governo central sobre seu território, a não prestação de serviços públicos, a corrupção e a criminalidade generalizadas, os refugiados e o movimento involuntário de populações e o acentuado declínio econômico. Essencialmente, esses são divididos em 3 áreas principais: estabilidade social, estabilidade econômica e estabilidade política. Cada uma dessas áreas tem uma série de fatores, pelo menos 4 em cada, que são avaliados e os resultados nos dizem a estabilidade do Estado e do regime desse país específico. Esta é a lista de estados frágeis de 2019 do Think Tank Fund for Peace. Primeiro, antes de irmos caso a caso, vamos dar uma olhada geral no mapa mundial para isso. Vermelho escuro indica um alerta muito alto sobre a estabilidade de um país, embora pareça intuitivo. Vermelho claro indica alertas menos graves. Amarelo indica status de advertência. Quanto mais escuro, pior, e verde significa cada vez mais estável, quanto mais escuro, melhor. Agora, a primeira impressão não é muito inspiradora, na maioria dos casos, um tanto esperada, embora haja algumas surpresas. E enquanto as coisas não parecem boas, a vasta maioria dos países melhorou sua pontuação de estabilidade não apenas no último ano, mas nos últimos 5 anos. Portanto, há razões para ter esperança e otimismo com o futuro. Aqui está como as coisas estão agora. A América do Norte está principalmente no verde. A América do Sul está principalmente instável. A Europa é a maior concentração de países estáveis, mas há algumas exceções, que veremos em um minuto. A África está indo mal, assim como a Ásia, embora a Ásia flutue muito e a Oceania se aproxime da perfeição. Então vamos dar uma olhada mais detalhada. Quais são os continentes e países mais e menos estáveis? A Europa é a mais estável, seguida da América do Norte. Na Europa, quase todos os lugares são estáveis. Islândia, Noruega, Dinamarca, Finlândia e Suíça estão no topo, seguidos por Portugal, Irlanda, Alemanha, os países do Benelux, Áustria, Eslovênia e Lituânia. O Reino Unido e a França vêm a seguir, e depois os demais. No entanto, também temos alguns motivos para alerta dentro da Europa. Moldávia, Sérvia, Macedônia do Norte e Bielorrússia estão em amarelo claro, enquanto Bósnia, Ucrânia e Rússia estão em um nível de alerta elevado. Estes são lugares que geralmente estão envolvidos em conflitos internos ou externos ou têm problemas sociais, políticos. O fato de o resto da Europa estar tão bem classificado provavelmente se deve ao fato de não estarem próximos a regiões de conflito ou diretamente envolvidos em algum. Além disso, eles tiveram quase um século de paz e desenvolvimento sem grandes obstáculos até recentemente. A América do Norte é interessante pelas grandes diferenças que apresenta. Para isso, estamos incluindo a América Central e o Caribe na América do Norte. O Canadá é o melhor, sendo o mais estável, seguido pelos Estados Unidos da América, Panamá, Bahamas e Costa Rica. Outros lugares, como México e República Dominicana, estão no meio. Mas também existem algumas causas para preocupação, como Guatemala, Haiti, Honduras, lugares onde o governo aparentemente não é tão eficiente e que estão sujeitos, às vezes, a outros fatores como desastres naturais. A América do Norte realmente nos mostra a diferença entre países na mesma região geral. A seguir está a América do Sul, de uma ponta a outra também. A Venezuela é a pior, em um nível de alto alerta. Chile, Uruguai e Guiana Francesa estão no topo, embora a Guiana Francesa tenha apenas o mesmo nível da França por ser um território ultramarino do país europeu. O Chile também pode não estar levando em conta as sérias comoções que ocorreram lá ao longo do último ano, tendo uma classificação estranhamente alta. A América do Sul é única nisso. Ela tem alguns vistos como muito estáveis, com apenas a Argentina sendo vista como normal, no verde claro. Em todos os outros lugares, ou está em um aviso amarelo claro, como Paraguai ou Peru, ou em um nível de aviso elevado, como Brasil ou Bolívia, com a Bolívia provavelmente justificando um aumento no nível de aviso quando você leva em conta o que aconteceu recentemente lá também.
Essencialmente, podemos entender com isso que uma melhor situação política, uma boa economia e menos desigualdades sociais e problemas sociais levam a mais estabilidade, e regiões que estão lidando com um ou vários desses problemas, independentemente da causa, sofrem em sua avaliação de estabilidade. Então temos a Ásia. Japão, Coreia do Sul e Singapura estão em uma extremidade e o Oriente Médio na outra, geográfica e economicamente. Singapura é vista como sustentável. Com a segunda melhor classificação, Japão e Coreia do Sul são vistos como muito estáveis, a terceira melhor. A Península Coreana é um ótimo exemplo de como a localização geográfica não é necessariamente tão importante, com o Sul indo muito bem e seus vizinhos ao norte indo muito mal. Todo o caminho para o oeste, temos o estado mais frágil do mundo, de acordo com este relatório, o Iêmen, o que é estranho considerando que seus vizinhos, Omã e os Emirados Árabes Unidos, têm avaliações estáveis, mas estão envolvidos em muitos conflitos internos, o que causa devastação social e econômica como consequência. O Kuwait também está bem, mas temos resultados não tão bons na Turquia, Líbano e Irã, além de realmente ruins na Síria, Iraque, Afeganistão e outros. Como observação, a região do Cáucaso aparenta estar progredindo recentemente. Como seu próprio continente, mas próximo à Ásia, a Oceania também é uma das mais estáveis, com a Austrália e a Nova Zelândia no topo não apenas do continente, mas também do ranking mundial. Há o caso ruim da Papua Nova Guiné, e também não temos muitos dados para a maioria das ilhas. A Nova Zelândia ocupa o 8º lugar como país sustentável, quase alcançando o topo do ranking. A Austrália consegue e é vista como muito sustentável, sendo a 5ª no mundo todo. O rótulo de muito sustentável é exclusivo de apenas 7 países em todo o mundo. Estes são, no número 7, Canadá, Islândia, Austrália, Dinamarca, Suíça, Noruega e então Finlândia. A Islândia se destaca em segurança, a Finlândia em direitos humanos e Estado de Direito e a Dinamarca em serviços públicos. E finalmente, a África, a menos estável de todas, infelizmente. Como vemos, a maioria dos países está em vermelho ou laranja, mas há algumas razões para ter esperança. Cabo Verde, Gana e Namíbia apenas têm avisos regulares em amarelo claro, embora a República Democrática do Congo, Sudão do Sul e Somália estejam indo muito, muito mal. E estes ocupam 3 dos 5 últimos resultados, vistos como os países menos estáveis do mundo e em um nível de alerta muito alto. Estes são Iêmen, Somália, Sudão do Sul, Síria e a República Democrática do Congo. A África também ocupa 3 dos únicos 4 países do mundo em alto alerta, e esses são República Centro-Africana, Chad, Sudão e Afeganistão. O Chad se sai muito mal no critério de elites fracionadas e o Sudão tem o pior resultado possível em relação a queixas de grupo. O único caso de estabilidade na África continental está no sul, em Botsuana. Embora também existam algumas, como o relatório chama, ilhas de estabilidade na África, às vezes pequenas ilhas como Maurício, por exemplo. Portanto, é possível dividir a estabilidade por continentes. A Europa é estável, com exceções conforme se move para o leste, assim como a Oceania. A América do Norte está bem, especialmente o Canadá, um dos melhores do mundo. Há alguns problemas pontuais no Caribe e na América Central. A América do Sul não está ótima, especialmente devido a Venezuela, Bolívia e Brasil, e o Chile pode ser um caso de dados desatualizados com toda a agitação que aconteceu por lá. A Ásia é, em geral, média, embora tenha alguns países muito instáveis, especialmente no Oriente Médio, mas também alguns casos positivos, como Japão, Coreia do Sul, Singapura, Emirados Árabes Unidos e Omã. Também fiquei surpreso com a estabilidade da Mongólia, um dos únicos países do continente asiático que se classifica no meio, sendo visto como estável. A África é definitivamente a menos estável no geral, com apenas um país continental no verde e a maioria deles se aproximando do vermelho. Também devemos atentar para as maiores mudanças, tanto positivas quanto negativas. As 5 maiores melhorias foram Etiópia, Quênia, Uzbequistão, Nepal e Gâmbia. Embora a África esteja passando por dificuldades, 3 dos melhores avanços vêm de lá. O Nepal, por exemplo, conseguiu melhorar significativamente sua pontuação em relação ao aparato de segurança. Enquanto os 5 países que mais pioraram foram Venezuela, Brasil, Reino Unido e Togo. Curiosamente, o Reino Unido vem caindo neste ranking nos últimos 4 anos. Ele se sai particularmente mal nos critérios de elites faccionadas e desenvolvimento desigual, mas isso foi no ano passado, de 2019.
É realmente interessante também dar uma olhada na imagem a longo prazo dos países que mais melhoraram na última década, de 2009 a 2019. Aqui estão os 10 melhores. A Geórgia foi o país que mais melhorou, seguida por Cuba, Moldávia, Uzbequistão, Butão, Zimbábue, Malta, Bielorrússia, Trinidade e Tobago e, por fim, Indonésia. Apesar de alguns parecerem ter seguido um mau caminho, em certos casos conseguiram reverter a situação no ano passado. As 10 piores evoluções na última década foram Líbia, Síria, Mali, Iêmen, Venezuela, Moçambique, Grécia, Eritreia, Gâmbia e Bahrein. Além disso, acho que uma menção não tão honrosa deve ser feita para os Estados Unidos, que ficaram em 12º lugar neste declínio na última década. E isso é uma visão geral dos países mais e menos estáveis do mundo. Como mencionei antes, no panorama geral, o cenário não parece muito bom, com a maior parte do verde concentrado na Europa, Oceania, Canadá e alguns pontos esparsos. Mas quando olhamos para a evolução geral, tanto no ano passado quanto na última década, a maioria dos países tem melhorado muito em todos os aspectos e critérios. Então, em alguns anos, esperamos ver mais verde e menos laranja e vermelho no mapa. E a estabilidade total será atingida por quase todas as nações. Obrigado por assistir. Se gostou, inscreva-se e comente abaixo sua opinião e sugestões para próximos vídeos. Até a próxima para mais informações.